Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na formação sobre os santos, vamos hoje meditar uma carta de São Padre Pio a uma filha espiritual. Olha o que ele diz. Sinto realmente meu coração explodir dentro do peito, ao saber de seu sofrimento. O que eu não faria para vê-lo livre dele. São Padre Pio, ele se compadecia do sofrimento da sua filha espiritual. A importância de termos um diretor espiritual, de termos um pai espiritual que nos conduza nos caminhos do Senhor, é tão grande porque ele aqui na terra nos acolhe como realmente seus filhos. E não era diferente com São Padre Pio. Ele tinha a compaixão, ele se colocava no lugar dos seus filhos espirituais. E ele fala assim: mas por que está tão ansiosa? Por que está tão inquieta? Por favor, minha querida filha, nunca vi Jesus lhe conceder tantas joias como agora. São Padre Pio, ele percebeu que a sua filha espiritual estava muito ansiosa, estava inquieta, e era em um determinado momento que ela recebia muitas graças. São Padre Pio a questionava em relação a isso, e ele abriu seus olhos. Muitas vezes, quando a gente está sofrendo, quando a gente está ansioso, quando a gente está inquieto, a gente não consegue enxergar tudo aquilo que Deus está realizando na nossa vida. E se nós não tivermos ao nosso lado uma pessoa que nos direcione, a gente não vai conseguir notar. E São Padre Pio estava alertando ela. Ele diz assim: como assim? Porque você treme e tem medo? Seu medo e tremor assemelha-se ao de uma criança nos braços da mãe. Assim, seu medo é inútil e tolo. Ele alertava ela que tudo aquilo que ela estava sentindo era muito inútil, era tolice passar por aquilo, sendo que da parte de Deus ela estava recebendo muitas graças. Por favor, minha querida filha, nunca vi Jesus lhe conceder tantas joias como agora. Jesus estava dando muito àquela filha espiritual. Infelizmente, por conta das coisas que ela estava sentindo, não permitia com que ela conseguisse notar. Mas ela foi e recorreu ao seu diretor espiritual. E ele fala assim também: seu estado não é de uma alma tíbia, mas o de uma alma que ama e ama muito, sem estar consciente disso. São Padre Pio, ele reconheceu que aquela filha espiritual, ela não estava tíbia, ela não estava fria espiritualmente, mas ele viu que ali ela estava inconsciente de muita coisa. Ela amava Jesus, amava muito o Senhor, mas ela não tinha proporção do tamanho do amor que ela tinha por Deus. Ele ainda fala: Jesus é seu e ninguém pode tirá-lo de você. Essa frase é muito forte de São Padre Pio para essa filha espiritual e para nós também. Jesus é seu e ninguém pode tirá-lo de você. Quando a gente ama muito a Deus, a gente acaba tendo Ele conosco. A gente atrai o Senhor a nós. O Senhor, ele não resiste a uma alma que o ama muito, que o ama de verdade. E São Padre Pio, ele notou isso na sua filha espiritual e disse isso a ela. Com certeza isso aqui foi muito edificante quando ela chegou a ler essa carta, porque ela notou ali realmente que o amor de Deus por ela era muito grande e que ela estava fazendo a vontade de Deus. O que estava atrapalhando era a sua ansiedade e o seu medo. E ele fala assim também: oh não, minha filha, Deus pode rejeitar tudo em sua criatura, mas não pode rejeitar o desejo sincero de amá-lo. Basta que nós tenhamos esse desejo sincero de amar o Senhor. O Senhor, ele não rejeita nada na sua criatura, muito menos o desejo sincero de amá-lo. Que a gente aprenda a amar o Senhor, que a gente também aprenda a escutar os nossos diretores espirituais, pessoas que nos conduzem no caminho do Senhor, para que quando essas coisas ruins acontecer com a gente, a ansiedade, o medo, muitas vezes o desespero, a enfermidade, várias situações que podem nos abalar, a gente possa ter ao nosso lado pessoas que nos ajudem a escutar a voz de Deus e a permanecer nos caminhos do Senhor. Assim como São Padre Pio, ele foi para essa filha espiritual. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.